Olha só, vamos falar de processinho. Vasco peticionou pedindo um empréstimo. Mais um. Cara, que loucura o Vasco da Gama. Vamos tentar entender. Vamos tentar entender aqui. Vamos tentar entender. Essa petição foi ontem à noite, durante o jogo. Minto, foi publicada 9 horas. 9 horas publicada. A petição foi juntada 9 horas da noite, cara. E assim, é... temos que entender como é que tá o caixa do Vasco. E o início da matéria, da petição, ele simplesmente solta insuficiência de caixa. É isso. Não tem dinheiro, acabou o dinheiro, cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro? Cadê este dinheiro? Foi pra onde, pô? Novo financiamento DIP. Dinheiro novo, caráter emergencial, transitório complementar, prospecção de mercado e comparação de propostas. Isso não é prospecção de jogadores, não. É prospecção de empréstimo, né? De quem vai conceder empréstimo. E aqui o Vasco destaca que a juíza autorizou 40 milhões em 20 de julho de 2026. Gente, 20 de julho são menos de 30 dias. Faltam 6 dias para chegarmos a 20 de agosto. O Vasco, então, há um mês atrás, menos de um mês atrás, conseguiu 40 milhões de empréstimos concedidos pelo Lamáquia, tá? O Vasco já vai direto e fala isso, né? A operação, então, submetida à apreciação desse juízo possuía finalidade específica e perfeitamente delimitada: recompor a liquidez imediata da Vasco SAF, evitar o inadimplemento de obrigações essenciais e assegurar a continuidade regular de suas atividades durante o processo de reestruturação. Tratava-se, como registrado na própria decisão, a partir da manifestação do MP, de empréstimo ponte necessário à continuidade das atividades empresariais. Olha o termo empréstimo ponte sendo utilizado aí. Olha o termo empréstimo ponte sendo utilizado. Olha que interessante. Para quem lembra da época da 777, a gente pegou um empréstimo ponte de 70 milhões, lembra? Então, menção a empréstimo ponte, né, cara? Menção a empréstimo ponte. Importante destacar aí para quem lembra da 777, fica bolado e, porra, Danilo, a questão de você ficar vinculado a 777, a grande crítica na época, né? A grande crítica na época. A operação cumpriu, portanto, sua função emergencial. Isso há menos de um mês atrás, 20 dias. Mas não eliminou o descasamento estrutural entre os recursos gerados pela Vasco SAF e o volume de desembolso necessários à manutenção das suas atividades. As projeções financeiras atualizadas indicam que os recursos proporcionados pelo financiamento deverão ser integralmente consumidos, então 40 milhões, até 20 de agosto, daqui a 6 dias. A Vasco SAF não disporá de liquidez suficiente para honrar o conjunto das obrigações. Com efeito, as projeções financeiras atualizadas revelam que a Vasco SAF deverá oferir, ao longo do exercício de 2026, receitas da ordem de 500 milhões, enquanto suas despesas chegam a 800 milhões. Há um descasamento de 300 milhões. Isso já tinha sido falado lá atrás, tá? Isso não é um fato novo. Isso tinha sido falado lá atrás. Então, esse é um ponto importante a destacar. Não se está, portanto, diante de uma insuficiência de caixa meramente circunstancial ou decorrente de descompasso pontual. É um problema anual do Vasco. O Vasco fatura 500 milhões e tem despesas de 800 milhões. Então, esse déficit de 300 milhões não é um déficit específico, pontual, como eles destacam ali, é presente, é uma rotina.
É uma rotina, né? É uma rotina do Vasco. Não se está, portanto, diante de suficiência de caixa meramente circunstancial decorrente de um descompasso pontual. Aqui a gente já leu. Um déficit financeiro relevante e persistente. Conforme demonstra a projeção do fluxo de caixa que acompanha essa manifestação, a necessidade adicional de liquidez deverá alcançar aproximadamente até 150 milhões até 31 de outubro. Então aqui, não querendo ser mãe de Ná, mas já sendo, o Vasco vai pedir esse empréstimo de 150 milhões e vai pegar outro empréstimo a partir de outubro, né? Tá muito nítido. Tá muito nítido isso. Só que 150 milhões é grana pra cacete, né, gente? 150 milhões é grana pra cacete. Vocês matemáticos que gostam de uma planilha, eles fazendo a projeção aqui do segundo semestre, dos valores, vocês que trabalham com planilha, planilheiros do meu Brasil e mundo, né? Esse é um ponto importante. A insuficiência projetada decorre de obrigações diretamente relacionadas à continuidade da atividade. Salários de atletas, demais profissionais, direitos de imagem, encargos trabalhistas tributários, fornecedores, despesas operacionais, compromissos, manutenção do elenco de jogadores, parcelas previstas e obrigações decorrentes de transação fiscal. Muita gente perguntou, Danilo, não tem especificado aqui, ó, eu vou contratar o fulano. São 2 pontos que eu tenho que fazer para vocês. O processo, parte desse processo, corre em segredo de justiça. E existe um despacho da juíza, destacando até, falando o seguinte, olha, qualquer discussão sobre contratação de jogadores, né? Qualquer discussão de contratação de jogadores tem que ser feito num procedimento à parte e em segredo de justiça. Então, eu acho que o Vasco, para justificar a contratação de jogadores, justificar eu estou dizendo, ele não precisa da autorização da juíza, mas tentar demonstrar, olha, o Sousa, o Colídio, essas informações a gente não está tendo acesso, tá? A gente não está tendo acesso. Esse é um ponto importante. Não apareceu em nenhum momento petição, a gente vai contratar o Santiago Sousa. Essa petição existe até. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente não tem acesso. Então o Vasco pode estar fazendo uma movimentação falando de salários, de contratações em outras petições, tá? As projeções atualizadas demonstram que sem o novo ingresso de recursos, a Vasco SAF enfrentará dificuldades para fazer frente a seus compromissos nos próximos meses, até outubro, né? Então assim, 150 milhões é grana pra cacete. É grana pra cacete. Aqui eles repetem o déficit de 800 milhões, né? E o faturamento de 500, não tem como, 300 milhões de diferença. Não se trata, portanto, de mera necessidade. Aqui eles falam de colapso financeiro. Que tranquilidade para uma sexta-feira, né? Colapso financeiro e operacional da companhia, caso não seja concedido o empréstimo. Tranquilo, Danilo, tranquilo. De boa, de paz de espírito, né? Paz de espírito. Tranquilo, estamos tranquilo. É importante considerar a elevada volatilidade inerente à atividade econômica do futebol, cujos receitas e necessidades de caixa podem sofrer variações ao longo do exercício por fatores esportivos, comerciais e negociação de direitos econômicos. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Nesse contexto, uma eventual transferência relevante do atleta durante a atual janela, que permanecerá aberta até 11 de setembro, poderá proporcionar um ingresso extraordinário de recursos, consequentemente reduzir a necessidade de liquidez projetado. Caso venha se concretizar, referindo o ingresso, será naturalmente incorporado às projeções financeiras e poderá reduzir na mesma proporção a necessidade de financiamento ponte. Então, cara, é esse o parágrafo das contratações. Luá, minha querida, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, boa sexta-feira. Olha a loucura aí. É aí que pega o Vasco. Danilo, esse dinheiro pode ser utilizado para pagar salário do Sousa. O Sousa, gente, tá vindo ganhando 600 a 700 mil reais. Esse salário sai de algum lugar, né? Então, esse fluxo de caixa ajuda. Colídio também deve estar ganhando uma nota. Se o Sousa
que esse volante tá ganhando 700 mil, o colídio atacante, será que ele tá ganhando mais do que isso? Não sei. Mas é grana, né? Então eles destacando aqui que o Vasco pode ter um aumento significativo do caixa em razão de valores de jogadores, né? E eles destacam a alienação da UPI, né? De novo destacando a necessidade da doutora Simone Gastese. Vamos lembrar que falta ainda a manifestação do Gussen, o gatekeeper, o guardião da colina. Falta a manifestação dele, mas o Watchdog, AJ, MP, todo mundo concordou com o processo de UPI. Então, assim, o Vasco novamente repetindo aquela questão do Stalking Horse, da nova SAF, né, que vai ajudar a pagar as receitas, especialmente a questão dos credores, da RJ. E essa frase aqui é importante, ó. Considerando a diferença aproximada de 300 milhões de reais entre receitas atualmente geradas e o patamar de receitas projetados, os aportes adicionais poderão atingir até 300 milhões por ano pelo período de 5 anos. Aumentou esse aporte. Ué. Jennifer, seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Falta um detalhe, Jennifer. Mas o Colide vai botar pra dentro. Não era 100 milhões por ano? Ué. Vou fazer um print aqui. Vamos lá. 300? Eu tô falando besteira? A classe tem que ajudar nesse momento. Calma aí. Tô fazendo besteira? Tô falando... Normalmente eu falo muita besteira aqui. Era isso mesmo? É pro fluxo? Eu não tô reclamando não, Godstavo. Eu não tô reclamando não. Gente. Eu só tô tirando dúvida. Esse é para cobrir o fluxo de caixa. É diferente. É porque eu me lembro dos 100 milhões, né? Eu falei, aumentou? Além disso, o Vasco SAF tem obrigações decorrentes do pagamento do plano da RJ e de créditos extraconcursais, inclusive dívidas tributárias e previdenciárias. Cara, isso aqui é sinistro. Eu tô com medo. A galera não leva muito a sério não leva muito a sério. 1,5, 300 milhões vezes 5, 1,5. O Firewalk me ajudando. 500 milhões é o aporte, que é 100 milhões por 5 anos. Exatamente. Fechado. Não, eu falei, aumentou o aporte pro futebol? Seria ótimo, né? Mas não vai. O mínimo, né, gente? Porque o Vasco fez questão, o Crefilho fez questão de falar o seguinte: é mínimo 100 milhões. Né? Então, vamos torcer. Desta forma, o desequilíbrio... Essa é a que eu ia falar. As dívidas tributárias e previdenciárias me dão um medo, gente. O Vasco deve... Eu já comentei isso aqui. O Vasco deve 600 milhões pro Leão. Para Receita. E ainda não tá parcelado isso aqui, né? Não tá muito parcelado. Não tá. O Vasco precisa pagar. Né? Então tem que resolver isso. Eu não sei como é que tá. Deve estar para não sair o acordo até agora, deve estar uma briga. Briga, eu tô falando discussão no bom sentido, né? Junto à Receita, os advogados, parcelamento, abatimento, deve estar uma briga bonita aí. Então eles estão dizendo da necessidade da UPI, da proposta vinculante de Stalking Horse, para resolver a nossa vida financeira, pelo menos até
outubro, né? 30 de outubro. Vasco SAF, contudo, não dispõe de liquidez suficiente para aguardar a conclusão das etapas do processo competitivo. O caixa atualmente disponível deverá ser consumido até 20 de agosto. Daqui a 6 dias, acabou o dinheiro. Daqui a 6 dias, chama o doutor Eurico que acabou. Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro? Cadê este dinheiro? Foi pra onde, pô? Não, ô Gustavo, eu acho isso, tá? Eu acho que a PGFN, a Receita, elas parcelam, negociam. A questão que eu acho que deve estar uma negociação, porque tá demorando muito, entendeu? Essa negociação, Gustavo, existe, entre aspas, mas existe desde a RJ. Desde a homologação da RJ, dezembro de 2025, entendeu? Tá demorando para sair esse acordo, né? Mas eu acho que deve estar lá um estica de um lado e do outro, né? Mas é normal. Pô, uma dívida de 600 milhões, o Estado quer também receber, né? Não vão deixar barato. De outro lado, o descumprimento de obrigações do plano da RJ geraria instabilidade processual institucionais insuportáveis. Então é isso. Estão chorando, dizendo que acabou o dinheiro no dia 20 de agosto, daqui a 6 dias. É isso. Falando da questão esportiva, daqui vão falar provavelmente de um risco de rebaixamento, né? Que solta aquele momento, ó. A relevância econômica do elenco também pode ser dimensionada a partir de referências externas. Segundo a plataforma Transfermarkt, o atual elenco do Vasco possui valor de mercado de 108 milhões, figurando entre os mais valiosos da Série A. Porra, então temos um problema de administração de futebol, né? Podemos falar isso, gente? Se o Vasco tem um dos elencos mais valiosos, e está na 18ª posição, acho que a gente pode assumir, sem risco de levar pedras, que temos um problema na gerência do futebol do clube, não? Temos um problema. São Januário, you have a problem. Né? Então, assim, eu acho que a gente pode assumir isso sem parecer hater de A, B ou C, né? Embora essa estimativa não constitua avaliação contábil, ela oferece referência objetiva de magnitude patrimonial esportiva, cuja preservação se pretende assegurar. Uma pena que se eu fosse juiz, eu falaria assim, mas esse elenco aqui, tu não consegue render mais, não? Caraca, imagina. Com esse elenco, imagina a juíza eu mandaria. Com esse elenco aí você não consegue render mais, não? Quero explicações. Eventual queda para a Série B, aí lá vem, ó. Produziria impacto especialmente grave, né? Mas com um elenco, né? Não é melhor, tal? Um dos melhores do Brasil, mais valiosos. O rebaixamento também reduz possibilidades ordinárias de classificação para competições continentais. Menor exposição, reduz patrocínio, bilheteria, hospitalidade, programa de sócio, venda de produtos oficiais. Isso é, né? A merda, tragédia. Chama o doutor Galvão Bueno, que ele vai resumir esse parágrafo. Bem, amigos, terminou. O rebaixamento também tende a reduzir o potencial de valorização e negociação de atletas. Esses efeitos não restringem a projeções teóricas. As demonstrações financeiras de outros clubes de grande porte permitem mensurar de forma concreta a ordem de grandeza da perda de receitas. Aí eles juntam aqui, eu percebi que eles juntaram 3 balanços, do Atlético Paranaense, eu acho que tem do Grêmio também. Tem do Grêmio também aqui, ó. Do Grêmio. André, se você quiser, eu baixo para você e te mando esses balanços. O Vasco juntou o balanço do Atlético O Vasco juntou outros documentos que estão em segredo de justiça. A gente não consegue ver.
mas juntou os balanços do Atlético, do Grêmio e teve mais um. Eu acho que teve mais um, não me lembro agora. Mas com certeza, Atlético e Grêmio ele juntou. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, calma aí. Ó, o Vasco juntou aqui, ó. Grêmio. Ah, foi o segundo do Grêmio. Atlético Paranaense. Ó. O Vasco junta aqui na petição essas informações. A petição foi dia 9/7. Quer dizer, 21/7 de ontem. Mas o Vasco junta. Então, assim, complicado, né? Complicado. Cara, não pode nem pensar em rebaixamento, pelo amor de Deus. Não existe, assim, uma escolha entre preservar a atividade esportiva e cumprir obrigações financeiras. Na realidade, as duas providências são complementares. Sem a preservação da atividade esportiva, deteriora-se justamente as receitas dos ativos necessários. Cara, a juíza virar e falar assim, tá, mas por que o Vasco tá mal no futebol? Você tem aí o elenco valioso, por que o Vasco tá correndo risco de rebaixar? Você paga salário em dia. O que tá acontecendo que o Vasco tá correndo risco de rebaixamento? Quero explicações. E aqui eles fazem um resumo do empréstimo DIP de 150 milhões. Naquele mesmo termo, Selic, vencimento daqui a um ano, 30 de dezembro, formas de desembolso, parcelamento em 12 vezes, a Almirante se sagrando vencedora, compensa dos aportes previstos, amortização nesse sentido, as garantias são os direitos de transmissão da Liga Forte União, né? Mesma coisa do outro, gente. Assim, eu acho que a doutora Simone Gastese, a primeira coisa que ela vai fazer ao receber essa petição é pedir pro Watchdog, pro AJ, ó, até lá apenas 7 dias. Nesse período será necessário colher manifestações do AJ, do MP, do Watchdog, do Gatekeeper. Então, assim, eu acho que ela não vai liberar 150 milhões sem essa galera se manifestar. Eu acho. Então, Alberto, ela pode meter uma de... Não é meter uma de doida, né, cara? É uma parada assim, tá, gente, vocês estão falando que o Vasco corre rebaixamento, mas o Vasco não tá gastando dinheiro contratando jogador? Imagina, quero informações maiores sobre o departamento de futebol. Ela pode... Não, ela não vai fazer, Alberto, porque é uma questão muito técnica, é uma questão de futebol. Mas que seria engraçado ver... Mas por que esse Lloyd aí... Cadê esse Lloyd que você contratou? Cadê esse Garré? Seria engraçado para motivos de chorar, né? Mas eu acho que mostra a incompetência do planejamento do Vasco, né? Para mim é isso. Será que a juíza vai liberar... Aqui eles destacam a janela, ó. Não fosse suficiente no plano esportivo, a urgência também é concreta. A segunda janela se encerrará 11 de setembro e eventuais operações ainda dependerão de negociação, formalização de contratos, quando falo em instrumentos aqui é contrato, e registro de novos atletas, né? Então, calma, Aldimar! Não esquecendo que a janela é longa, termina no dia 10 de setembro. Ai, Jesus, a demora na disponibilização dos recursos reduzirá progressivamente as alternativas disponíveis. Cara, então temos aqui, não sei se vocês vão concordar, eu acho que é uma das primeiras vezes nas petições do Vasco pedindo empréstimo, em que eles falam que os recursos vão ser usados para contratação de jogadores. Tá? É a primeira vez, eu repito, é uma interpretação, Lucas Jedson, Ana, sejam bem-vindos. É uma interpretação, mas acho que o parágrafo 74 e 75 mostram que a urgência é por causa também da janela e da necessidade de recursos
para trazer jogadores. Eu acho que pode sim fazer essa interpretação, gente. Ah, Danilo, será que pode pegar esses 150 milhões e gastar com jogador? Hoje, lendo esse parágrafo, eu penso que sim. Eu acho que sim, cara. Eu acho que existe real essa possibilidade de pegar uma parte dessa grana para comprar jogador. Justamente por causa dessa especificação da janela, de detalhe de compra de jogadores. Porque quando ele fala formalização dos respectivos instrumentos, é contrato, tá? Negociação todo mundo entende, mas formalização é contrato. E bid, o registro dos atletas, registro na Comebol, né? Convergem, portanto, dois marcos temporais, a progressiva deterioração da liquidez e o encerramento da janela. Então ele está dizendo o seguinte, olha, fluxo de caixa até dia 20 de agosto acabou o dinheiro e a janela dia 11 de setembro. Eu preciso de 150 milhões. Eu preciso de 150 milhões porque eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. É meio que isso, cara. Está muito claro isso, cara. Muito claro isso. Uma autorização concedida apenas após a deterioração do caixa não será capaz de desfazer inadimplementos já ocorridos. Olha aí. Diante desse cenário, é indispensável a imediata análise desse pedido. Então, eu não sei se a doutora Simone Gastese vai liberar 150 milhões sem a aprovação do Watchdog, né? Eu não sei, cara. Eu não sei. Sinceramente, tô pensando no viés da juíza, não tô falando do viés do Vasco que precisa do dinheiro não, hein? Antes que a galera comece a surtar. Mas, cara, sinistro, né? Sinistro. Sinistro. Não sei se ela... Gente, são 150 milhões, né? Em atenção ao despacho que determinou a manifestação dos interessados acerca da proposta do Gussen, 180 mil reais, né? Por mês, o Gatekeeper ganha. Concordaram. A presente manifestação é apresentada sem prejuízo. O Vasco concordou com os honorários do Gatekeeper. 180 mil. E aqui no pedido, ele pede a concessão da alienação da UPI, de novo, conforme já foi pedido na petição X, e o financiamento DIP, mais um de 150 milhões. Tá aí. A resposta jurisdicional, respeitosamente, precisa anteceder ao colapso que se pretende antecipar. Infelizmente, o caixa não dura mais que 7 dias. Meu Deus! Acabou o dinheiro, papai. Cadê o dinheiro, pai? Não tem dinheiro. Muita polêmica. Muita confusão. 7 dias. 7 dias se não quebra. Então ele pede, intimados em prazo comum, incompatível com a urgência, AJ, MP, Watchdog, Gatekeeper, para que se manifestem. Encerrado o prazo, para que seja voltado à conclusão para a juíza canetar 150 milhões e que seja homologado o valor do Gatekeeper, 180 mil reais por mês. Falando aqui de que o Vasco vai prestar contas num processo de prestação de contas, eu acho que esse processo, deixa eu só confirmar aqui, eu acho que esse processo corre em segredo de justiça, tá? Eu acho que esse processo, se não me falha a memória, esse processo corre em segredo de justiça. Calma aí. Pera aí. Tá pensando o quê? Ó lá. O processo corre em segredo de justiça, cara.
esse processo de prestação de contas, ó. Esse é um processinho que a gente não tem acesso, ó. Petição, dia 27/7, MP. Ah, Danilo, mexe aí. Não tem como, meu amigo. Não tem acesso, ó. Não tem acesso, não tem despacho. Você não tem acesso ao processo. Você sabe que tem aqui o processo, mas você não tem acesso ao processo, olha lá. Então, a prestação de contas do Vasco está rolando num processo em segredo de justiça, em que junta vários documentos, várias comprovantes, né? Sem prejuízo, reitera a manifestação pedindo que seja aprovado o início da UPI do processo de alienação. Tá aí a petição do Vasco da Gama. Dá para tirar vários pontos. Acho que a gente fez um bom resumo aqui. 180 mil por mês, Jaime. 180 mil por mês. Eu acho que a gente tem como tirar vários pontos. O ponto é que eu não me recordo do Vasco ter mencionado que queria trazer, através desse fluxo, além de cobrir o fluxo de caixa, trazer jogadores para evitar um rebaixamento, e destacando que o caixa da Vasco SAF tá vazio daqui a 7 dias, dia 20/8. 20 de agosto, para tudo, o Vasco não tem dinheiro. E o pior, né, cara, de pensar que o Vasco da Gama, olha que tristeza, né? O aniversário do Vasco da Gama é um dia depois, 21 de agosto. Que tristeza, Vascão. 21 de agosto, acabou o dinheiro. Meu Deus, meu Deus. Véspera, que aniversário, hein, Salá? Que tristeza.